E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E vocês estão finalmente no segundo episódio da nossa série sobre história no Jogando e Papeando Gameplays. E hoje, seguindo o fluxo, né? Já que no vídeo anterior nós falamos sobre o que seria a história, o que é a história, dando um apanhado bem amplo. Agora, para nós podermos, após isso, ir especificamente em cada localzinho, vamos falar sobre a divisão da história, né? Como a nossa história ela está dividida, como o ser humaninho deixou suas marcas e como essas marcas foram divididas por aí. Antes de começar, queria agradecer muito por todos os seguidores, pela audiência. O canal é pequeno, porém eu tenho gostado muito de fazer esses vídeos, tenho gostado muito de fazer essas pesquisazinhas rápidas, de conversar com vocês. Tem sido uma experiência muito boa. A gente está crescendo a passos lentos, porém todo crescimento é válido, né? Eu tenho feito posts de desenhos também, e eles estão indo muito bem. Estou fazendo shorts, e eles estão indo muito bem, talvez porque o YouTube esteja valorizando mais os shorts do que os vídeos mais longos. Porém, não tem problema algum isso. São sinais dos tempos, né? Tudo muda, a história muda, às vezes permanece, mas não deixa de ser história, não deixa de ser estudada num futuro próximo, né? Então, como já foi dito anteriormente, a história ela é a ciência que estuda a ação do homem no tempo, suas mudanças e permanências. Porém, como deve-se imaginar, seria extremamente difícil estudar e ensinar tudo como um todo, né? Então, assim, para ajudar ao estudo mais sistemático de cada período, para poder ser ensinado de uma forma mais dividida, tradicionalmente a história ela é dividida em grandes períodos chamados de idades, né? Que é dividido entre pré-história e história. E é basicamente sobre isso que eu quero, né, conversar hoje. E eu espero que vocês gostem. Bora lá, sem mais enrolações. A história da humanidade tradicionalmente é dividida em dois grandes períodos: a pré-história e a história, cada uma com suas próprias subdivisões. Aí hoje, no momento, agora, nesse momento do vídeo, vamos nos ater um pouco à pré-história. Quando a gente fala em pré-história, a gente está falando de todo um período anterior à invenção da escrita. É um período gigante que envolve milhões de anos. Porém, vale uma observação sobre o próprio termo pré-história. Ele é um pouco complicado e bastante questionável, já que a definição por trás de pré-história sugere que não existia história antes da invenção da escrita, certo? Sendo que a gente sabe pela própria definição de história que essas marcas deixadas pela humanidade antes mesmo da invenção da escrita valem, né? Como documento histórico, né? A gente estuda essas marcas para entender a cultura dos povos. Elas são fontes históricas perfeitamente válidas, porque são registros religiosos, culturais e de organizações sociais bastante complexas, né? Porque a gente imagina que, vamos supor, um termo bem leigo, no tempo das cavernas, os homens, antes de sair para caçar, eles faziam imagens deles caçando, e é tanto que o que se necessitava era o quê? Pernas fortes para correr
né, no caso, atrás da caça. Então eles se desenhavam de forma bem simples, mas com as pernas mais definidas. E faziam os animais também, porque eles acreditavam que assim eles podiam caçá-los com mais facilidade. Então, assim, como é que, se isso não conta com história, a gente teria que deixar isso para lá, não estudar esse período e como se fosse algo à parte? Não. Então, assim, como opção a esse termo pré-história, nós temos o termo história pré-escrita, que é mais aconselhável e dá essa continuidade. É uma história, sim, antes da escrita. Pré-escrita. É válida. E isso também tem muito de uma coisa que eu vou falar mais pra frente, que é o eurocentrismo. Mas isso aí eu vou deixar para falar um pouquinho mais à frente nesse vídeo, tá? Vamos lá. A pré-história, como a gente conhece, né? Ela é dividido em idade da pedra lascada, idade da pedra polida e idade dos metais. Vamos lá. Eu vou falar detalhadamente dessas partes em vídeos específicos para cada uma. Aqui eu vou dar só um ampassão, um negócio mais geral para que fique entendível, né? Que também eu acho que não deve ser nada muito novo. Eu acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo já viu isso em algum canto ou alguma vez na sua vida. Vamos lá. O período paleolítico, também conhecido como a Idade da Pedra Lascada, né? Ele é comumente compreendido entre 2,7 milhões de anos até 10 mil anos atrás. Obviamente, antes de Cristo, né? 10 mil anos atrás, antes de Cristo. Então, vamos lá. O Paleolítico, que é conhecido também como a Idade da Pedra Lascada, ele é comumente compreendido entre 2,7 milhões de anos até 10 mil anos atrás, ok? Aí, continuando nosso caminhozinho histórico aqui, temos o período Neolítico, que é a Idade da Pedra Polida, que vai ali do 10º milênio antes de Cristo, né? 10 mil anos, com o início da sedentarização e o surgimento da agricultura. Como assim? De forma bem ampla. O ser humano antigamente, ele era nômade, né? Ele não ficava num canto, ele ia em tal canto, caçava, pegava e ia embora, né? Eles ficavam num canto até que os recursos daquele local se tornassem escassos, aí eles teriam que se mudar. Então esse período vai da sedentarização, que é quando eles fixam um canto, né, e também com isso o surgimento da agricultura, com isso começam a se formar aquelas comunidades mais paradinhas ali. Agricultura, né, eles começam a ver que se eles plantam, eles esperam aquilo que crescer, eles podem ficar num canto por mais tempo, né, de um tempo indeterminado ali, sem ter que necessariamente ficar se mudando sazonalmente, né? Esse período vai daí até o 3º milênio antes de Cristo. Beleza. Aí temos a Idade dos Metais, que é um período mais curto, que vai do 3º milênio, né, antes de Cristo, ali, até o surgimento da escrita pelos sumérios, lá na Suméria, né, obviamente. Vai ali até 3.500 anos antes de Cristo. Ok? E ela é dividida em Idade do Cobre, Idade do Bronze e Idade do Ferro, que eu vou falar sobre eles posteriormente, né, de forma mais completa, em vídeos também de 25, 30 minutos, por aí, certo? Vamos lá. Dando seguimento aqui, a gente já viu um apanhado bem básico sobre a idade pré-escrita, agora a gente vai entrar no período da história propriamente dita. Que período é esse? É aquele período também bastante visto, bastante conhecido, que vai da Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, até a Idade Contemporânea, ok? Mas aí, vamos dar uma pausa para explicar um ponto importante sobre a divisão histórica no modo geral. Essa divisão,
ela é tradicionalmente feita de forma eurocêntrica. Que é isso, Fernando? Levando em consideração o povo europeu como norteador, como centro de todo o desenvolvimento humano. Esse é um dos motivos pelo qual se chamava de pré-história, né? E fica-se como se até a invenção da escrita foi ali, né? Na parte ali da Suméria ali, que não tinha história ainda. A partir dali, onde os povos italianos já, né, estavam ali, que a história realmente existe. E a partir daí, há um favorecimento explícito de toda a história do povo europeu. Aí pega um povo romano, grego ali, sempre usando esses povos importantes como centro, como epicentro de toda a mudança, de todo o desenvolvimento humano. Né? Como se eles fossem o pilar intelectual e evolutivo. A gente sabe que não é assim. Né? A gente tem mudado aos pouquinhos a nossa forma de ver, estudar e ensinar a história. Como? A gente usa, por exemplo, nos vídeos eu vou usar essa divisão temporal, certo? Sendo que, como é que eu posso dizer? Sendo que, de acordo com que as coisas vão acontecendo, eu vou colocando, ó, acontecer em tal coisa. Pronto. Um exemplo simples aqui, deixa eu pensar. O Brasil, né? Vamos usar aqui o Brasil para exemplificar. Quando Portugal chegou aqui, a Europa já estava na Idade Moderna, certo? Porém, só um momento porque tem um carro extremamente chato passando aqui. Pronto, o carro passou, carro de som, chato do gás. Enfim, vamos lá. Voltando. Portugal já estava na Idade Moderna, tinham grandes navegações, né? Tinha toda uma cidade pronta, tinha moeda, tinha tudo. Tava ali naquele corre-corre, a modernidade, né? Tipo, eles estavam meio que no ápice de tudo. Aí eles chegam aqui no Brasil. Pá. A gente, os nossos indígenas, os nossos povos originários, aquele pessoal que recepcionou, ainda estava na idade pré-escrita, gente. E a gente tem que entender o choque que foi isso. Né? Tipo, imagina, você tá lá, vivendo a sua vidinha de forma simples, numa sociedade complexa já, mas diferente de uma sociedade europeia do mesmo período. De repente, alguém que tá olhando a praia ali, né, todo o litoral, olha, vê de longe um negócio estranho vindo. Chama os líderes, os caciques, os pajés, não sei. Aquilo vai se aproximando, enquanto os indígenas lidavam com canoas para andar ali nos rios, nos meandros aqui, né, dos nossos rios. Esse povo estranho vinha do mar. De repente, um navio enorme que eles nunca tinham visto, com pessoas usando panos em exceção, porque eles viviam com pouquíssima roupa, né, os indígenas. Aquele pessoal desce daquela estrutura imensa, falando uma língua que você não faz ideia do que seja. Meio que imagina, é a mesma coisa de pensar que, poxa, nossos deuses vieram, sei lá, pessoas de outros mundos vieram. O que vai acontecer aqui? Foi uma mudança abrupta. Do nada a gente saiu da idade da pré-escrita, acabou que a gente foi para a idade moderna no soco. A gente não ficou na idade, né, moderna, até porque eles vieram, né, os portugueses vieram, fizeram aquelas trocas, ficaram um tempo, foram embora. Então assim, a gente saiu basicamente da idade da pré-escrita, ali pedra, sei lá, polida, e fomos para a idade do metal
não de forma orgânica, a gente não, meio que a gente simplesmente caiu lá. Eles chegaram e nos deram um machado, nos deram espelho, nos deram várias coisas, nos deram roupa. Aí depois, lá para 530, começaram a chegar alguns outros, né, espanhóis, portugueses, os franceses começaram também com as presepadas lá. Enfim, a gente entende que apesar da gente usar a divisão temporal eurocêntrica, a gente precisa entender o contexto em que cada povo se desenvolveu individualmente, certo? Tipo, por exemplo, quando eu estiver falando sobre a Idade Média, no caso, né, ou sobre a Idade Moderna, eu vou abrir um parênteses e falar que no Brasil a gente estava assim, assim, assado, certo? Para a gente ter essa ideia de que o tempo passa para todos, mas não da mesma forma para todo mundo. Senão seria muito interessante. Imagina, a Europa diz, bate na mesa, estamos na Idade Moderna. Do nada os índios daqui também, do nada começam a aprender a fazer barcos gigantes para começar a desbravar os mares. Entende? É muito arbitrário deles isso. Arrogar para eles a mudança dos tempos. Não é assim, vamos ter calma, certo? Voltando um pouquinho, a gente, aí assim, só para terminar, a gente percebe que há um favoritismo, né, sobre os povos europeus, né, como se fosse o pilar da humanidade, né? Então a gente sabe, não é assim, certo? A gente tem que ver cada povo de uma forma. Porém, a gente pode usar essa régua. Porém, a gente tem que ver cada milímetro separadamente, ok? Vamos voltar ao assunto, para o vídeo também não ficar muito longo, nem ficar muito cansativo, né? Vou fazer aqui um apanhado simples, ok, gente? Entendam que é simples, sobre as divisões da história. Idade Antiga, ela vai do surgimento da escrita, lá com os sumérios, até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo. Já passamos a linha já, né? Já estamos após Cristo. Aí vem imediatamente após isso, né? Porque as mudanças do tempo, pela régua histórica assim, elas são assim. Hoje a gente é Idade Antiga, quando o Império Romano caiu, brum, somos Idade Média agora. Acabou o Antigo, agora somos Médios. Né? Obviamente que não foi assim, foi todo um processo, né? Que tem como ápice esse evento. Vamos lá. A Idade Média, que também é chamada de Idade Medieval, né? Era medieval. Eu gosto muito, principalmente para jogar RPG. Ela vai da queda do Império Romano do Ocidente e vai até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Vale salientar que tem uma série documental na Netflix falando sobre a tomada de Constantinopla, certo, pelos turcos otomanos, e vai até além, vai até uma batalha deles contra o Vlad, né, nosso querido Vlad Dracúlio, nosso querido Drácula, o Drácula histórico, né? Posso até falar sobre ele um dia. Temos a Idade Moderna, que se inicia em 1453 com a tomada de Constantinopla, até a Revolução Francesa em 1789. E finalizando essas divisões, nós temos a Idade Contemporânea, que vai da Revolução Francesa até os dias atuais. Fernando, eu ouvi dizer por aí que depois da Covid nós tivemos também outra divisão, a Idade pós-Covid. Então, possa ser que sim, mas atualmente a gente ainda está usando o termo... Nós ainda somos contemporâneos, até porque contemporâneo significa no nosso tempo. Então a gente sempre vai ser contemporâneo. A gente tem que deixar para que daqui a algum tempo, longo ou pouco, algum grupo de historiadores estude o nosso período atual e veja, poxa, a partir desse marco aqui, a gente pode dizer que é uma idade pós pandemia, pós-Covid, pós-eleições. Seria interessante até que cada povo, isso assim,
Eu entendo que complicaria para mim, como historiador, mas seria interessante cada povo marcar uma idade para cada coisa. Tipo, a gente tem uma idade pós-eleição desgramenta, pós 8 de janeiro, pós Covid. Como isso afetou o Brasil? Entende? Mas isso aí é discussão para outra teleaula, né? Enfim, concluindo tudo isso aqui, né, de forma bem resumida, a história da humanidade se divide da forma com que eu expliquei aqui, certo? De forma bem resumida, mais uma vez. Isso aqui não é, como é que eu posso dizer, suficiente para ninguém passar no Enem. Isso aqui é mais uma revisão ampla, um negócio bem assim. Eu pretendo, assim que possível, entrar em cada tópico de forma mais detalhada e ir detalhando cada coisa de acordo com o que eu for passando, certo? Mas cada coisa no seu devido lugar, cada coisa no seu tempo, né? E assim, só concluindo, né, a gente nota que, principalmente após a idade pré-escrita, tem um favorecimento nítido ao povo europeu. Até porque eles foram os grandes desbravadores do mundo, certo? Então a gente até entende que na visão deles eles sejam, nossa, nós somos o Merci Beaucoup do mundo. Só que a gente entende também que não é bem por aí, certo? O Brasil tem a sua história, a Argentina tem a sua história, o Paraguai, o Uruguai, o México tem a sua história, os Estados Unidos tem a sua história. Cada país que foi invadido, conquistado, cada território descoberto, cada território que foi populado, né, que chegou gente, veio morar e tudo, eles não são ligados por um cordão umbilical histórico que liga eles com a Europa de forma irredutível, né, de forma inescapável. Cada povo, mesmo sendo descoberto, mesmo sendo, né, conquistado pelos europeus, é um povo e tem a sua própria história, tem seus próprios marcos, tem suas próprias mudanças e permanências. E é nisso que a gente, quando estuda história de forma mais séria, a gente tem que entender, né? É importante? Sim. Mas cada povo também tem que ser visto e tem que ser respeitado como tal. Principalmente, né, sem excluir o resto, os povos originários de cada local. Por exemplo, os nossos povos indígenas. Eu entendo que eles são muito pouco vistos. A história dos povos indígenas, dos nossos povos originários, é muito pouco valorizada. O nosso próprio folclore, nossos próprios mitos, nossas próprias lendas são muito desvalorizados por nós mesmos. Tem umas iniciativas, principalmente no meio RPGístico e de jogos de um modo amplo e geral, que encontraram fontes incríveis para criaturas, para heróis, para uma mitologia, encontraram uma mitologia muito rica, uma história muito rica para ambientar os seus jogos, ambientar os seus mundos. Então isso é muito importante. Isso valoriza muito o trabalho de quem faz história, né? Então é isso, sem querer me prolongar mais do que, né? Sejamos mais atentos nas nossas divisões históricas, prestemos mais atenção na nossa história. A gente gosta muito de falar da história americana, história europeia. A gente gosta muito de falar da história africana e eles fazem uma parte muito grande da nossa história. Estude a história deles, mas no período correto, linka com a nossa e vamos ver não só o que foi ruim, o que aconteceu de ruim, a gente tem que estudar para a gente entender, para a gente tentar evitar, para a gente aprender com os nossos erros. É difícil, a gente falha muito, mas é algo que tem que ser feito. Mas também para ver o que aconteceu de bom, certo? Com a mistura dos povos. Que a gente vê absurdos dizendo que é um embranquecimento, que a mistura é errada entre brancos e pretos, mas a gente tem que esquecer essa burrice e ver que essa miscigenação nos torna fortes, nos torna um povo único.
nos torna um povo alegre, nos torna um povo que o mundo vê e faz, meu irmão, como é que pode o Brasil estar numa situação dessa? E o povo faz meme, sabe? A gente, só um adendo aqui, né? Antes de encerrar o vídeo. No período da Copa, agora, a minha esposa entrou num looping louco de ver vídeos do pessoal falando do Brasil. Angolanos, moçambicanos, russos, estadunidenses, espanhol, enfim. Aí ela iniciou e acabou que a gente entrou num looping, num vácuo de assistir esses vídeos, e a gente nota como os estrangeiros, o pessoal dos outros países, olham pra gente com um olhar tão massa, pô. O nosso país, nos olhos deles, é lindo. Eles entendem os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas eles também conseguem ver além disso. Eles veem o que a gente, assim, um grupo específico, vê como um absurdo. Eles veem como uma das nossas maiores forças, um povo que se ama, um povo que vou usar o termo aqui que eu nem curto, mas que procria entre si. Um povo que cresce na sua mistura e se torna forte nas misturas das diferenças. Né? E isso é uma coisa que deve ser estudada desde sua raiz. É uma coisa que deve ser buscada desde sua raiz. Mas, mais uma vez, sem esquecer das coisas ruins, mas fixando nas coisas boas, no que de bom veio daí, sabe? Mas enfim, é isso. Acho que acabei até saindo um pouco do tema aqui, mas eu achei que é importante sempre lembrar disso, porque fala-se que ser diferente é normal, prega-se muito isso, mas na hora de unir diferenças, não pode? Como assim, né? Mas enfim, esse é assunto para outra teleaula. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse videocast, de mais uma pequena aula de história. E logo logo espero trazer mais conteúdo. E espero que também vocês gostem da gameplay, né? Eu no primeiro vídeo perdi bastante. Tomei algumas providências, admito. Então eu vou pôr a régua em espelhar, porque eu quero que fique a marcação da orelha do outro lado igual. Então, aí ó, agora sim, é a orelha dos dois lados e vamos fazer o molde de cima da cabeça. Eu vou pegar aqui em cima e vou fazer uma curva aqui atrás, desse jeito. Ó, daí temos a cabeça completa para a gente poder encaixar o cabelo. Então, agora você vai clicar aqui e vamos fazer uma camada para o cabelo, uma camada nova, vai. Eu vou lá em cima, que é o último que eu fiz, vou apertar para fazer mais uma camada para o cabelo. O cabelo, gente, muitas pessoas me perguntam, como que eu crio um cabelo? Você tem que definir para onde ele está sendo jogado primeiro. Então, para explicar isso, eu vou trocar a cor aqui, eu vou pôr um rosinha, ou um roxinho, sei lá. Só para poder explicar para vocês, vou deixar eu aumentar aqui. Quando você faz um personagem que não tem franja, aonde que está a repartição do cabelo dele? A repartição pode ser daqui para cá. Ah, ficou com o espelhar, né? Deixa eu tirar a régua do espelhar. E, não, deixa eu encaixar ela rapidão, só para explicar uma coisa. Deixa eu deixar bem fininho aqui. Vou trocar a cor azul rapidão. Vamos fazer de conta que temos aqui o tamanho da testa. Ó, tá muito pequenininho o tamanho da minha testa, então vou fazer maior. Finge que aqui é a testa do personagem, tá? E daí ali em cima, eu praticamente já fiz o meio, que é a divisão do couro cabeludo. Então, se você quer fazer um personagem que tenha franja comprida, você puxa daqui pra cá